A Bíblia é, sem dúvida, um dos livros mais influentes da história da humanidade. Para milhões de pessoas, ela é a palavra sagrada de Deus, um guia espiritual e moral. Mas além de seu caráter religioso, a Bíblia também é um documento histórico, escrito em contextos culturais específicos por mãos humanas. E é exatamente por isso que precisamos desmistificá-la, para entendê-la de forma mais profunda, justa e coerente. A Bíblia não é um livro, mas uma biblioteca. A primeira coisa que precisamos lembrar é que a Bíblia não é um único livro, mas uma coleção de textos escritos ao longo de séculos por diferentes autores, em culturas radicalmente distintas. O Antigo Testamento reflete as leis e tradições do povo hebreu, em um mundo onde escravidão, guerras e patriarcado eram a norma. O Novo Testamento surge em um contexto de dominação romana, onde os primeiros cristãos eram uma minoria perseguida. Ignorar essas diferenças é como pegar uma lei do século XVIII e tentar aplicá-la no mundo de hoje sem qualquer adaptação. O perigo da leitura seletiva. Muitas pessoas usam a Bíblia para justificar preconceitos e condenar os outros, mas fazem isso de forma seletiva. Condenam a homossexualidade citando Levítico 18:22, mas ignoram que o mesmo livro proíbe usar roupas de tecido misto, Levítico 19:19, comer frutos do mar, Levítico 11:10, cortar o cabelo nas laterais da cabeça, Levítico 19:27. Defendem o patriarcado com passagens como Efésios 5:22, mulheres sejam submissas, mas esquecem que Gálatas 3:28 diz que não há homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Mulheres como Débora, Juízes 4, foram líderes e profetisas, mas algumas igrejas não permitem que mulheres preguem nos altares. Se vamos levar a Bíblia a sério, precisamos levar toda a Bíblia a sério, não apenas os versículos que confirmam nossos preconceitos. O contexto é tudo. Muitas das leis e histórias bíblicas faziam sentido em seu tempo, mas não foram feitas para serem aplicadas literalmente hoje. Êxodo 21 permite a escravidão, mas isso não significa que Deus apoie a escravidão. Significa que naquela sociedade, ela era uma realidade. 1 Timóteo 2,12 proíbe mulheres de ensinarem, mas essa era uma regra para uma comunidade específica, não uma ordem eterna. Se ignoramos o contexto, caímos no fundamentalismo. E o fundamentalismo nunca leva a uma fé mais sábia, apenas a mais intolerante. Como ler a Bíblia de forma mais justa? Estude o contexto histórico. Quem escreveu? Para quem? Em qual situação? Compare passagens. A Bíblia tem muitas contradições, e isso é normal para um livro escrito por tantas pessoas em épocas diferentes. Priorize o espírito da mensagem, não a letra morta. Jesus resumiu toda a lei em ame a Deus e ao próximo. Mateus 22, 37 a 40. Se uma interpretação bíblica vai contra isso, talvez esteja errada. Conclusão. Uma fé mais sábia e menos hipócrita. Desmistificar a Bíblia não significa rejeitá-la, mas respeitá-la o suficiente para não distorcê-la. Quem realmente acredita que ela é sagrada, deveria se preocupar em entendê-la em sua totalidade, não apenas usar trechos isolados para julgar os outros.